Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a live vai ser gravada, não vai ser ao vivo. Estou com umas questões aqui de trabalho, então não vou conseguir à noite ficar online, então vou deixar o estudo aqui gravadinho para a gente não ficar sem, tá bom? Então, turma, é o seguinte, vamos lembrar os recadinhos de sempre aí, mesmo que tá aqui gravado, vamos fazer tudo certinho, igual a gente faz ao vivo, tá? Então, vamos lembrar de pegar a nossa aguinha, colocar os nossos nomes para as vibrações, mandem comentários aqui, pode pôr os nomes nos comentários, sempre colocando se a pessoa tá encarnada ou desencarnada. Também temos as listas de oração aí para os bichinhos de estimação, quem quiser colocar, fique à vontade. Se não quiser colocar nos comentários, pega um papelzinho aí do lado e anota os nomes certinho, tá? Lembrando aí do nosso funcionamento da nossa casa, quem quiser assistir a palestra presencial lá na nossa casa também funciona de terça e quinta às 20 horas, de sexta-feira às 14 horas e de domingo agora, pessoal, o horário novo. Está sendo a primeira palestra às 9 horas e a segunda palestra às 10h30, tá? Antigamente tinha 3 horários, agora a gente só tem 2, então é das 9 e depois às 10h30. A gente pede que vocês entrem em contato via WhatsApp para poder agendar. Por quê, pessoal? Porque nosso espaço físico lá é pequeno, então a gente pede para agendar para evitar aglomeração, para a gente conseguir atender todo mundo direitinho, tá bom? O nosso bazar também funciona lá de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. É através da renda do bazar que a gente mantém nossa casa aberta. Então, quem puder nos ajudar, ajuda também, é sempre bem-vindo. Tanto comprando lá no nosso bazar, quanto doando produtos para que a gente venda lá, tá bom? Então, quem puder nos ajudar, a gente aceita de coração. E já fica aqui o nosso muito obrigado para as pessoas que já nos ajudam, né? Muitos de vocês já nos auxiliam e a gente agradece muito. Renata, eu não tenho como auxiliar com nada material, nos auxiliem com as suas orações, né? Ore pela Casa do Caminho para que a gente consiga ficar sempre fortalecido lá. O tema de hoje é oração e a oração é uma ajuda valiosa que a gente dá a nós mesmos e ao nosso semelhante. A gente vai ver aqui hoje na lição, certo, turma? Último recadinho para a gente já começar hoje o nosso estudo. Vocês vão ver que como está gravado vai ser mais rapidinho, né? Porque não vai ter essa interação, infelizmente, que eu adoro bater um papo com vocês na live, mas hoje não vai ser possível. O último recadinho, os últimos recadinhos são... pessoal, esqueci também de falar que aos sábados nós temos a evangelização infantil, viu? Das 8h30 às 10h30. Levem suas crianças. Evangelização infantil não precisa agendar, tá? Só chegar lá e a molecada se diverte e aprende já desde pequenininho, né? Jesus, a doutrina espírita, o evangelho, é bom demais. Então, os últimos recadinhos aqui a feijoada nossa vai ser dia 8/10. Quem quiser feijoada é só chamar aí no WhatsApp ou ligar lá no bazar com a Deis, reservar ou ir lá pessoalmente, tá bom? Então, dia 8 de outubro vai ser a feijoada. Nós vamos fazer um número limitado, né? Porque nossa casa é pequena, nosso recurso também. Então, nós vamos fazer apenas 60 unidades. Então, se alguém quiser, já reserva para não ficar sem, tá bom, turma? Então, é isso aí. Bora lá estudar? Então, vamos nesse momento, como a lição de hoje, né? Oração e renovação. E a gente, como sempre, aqui começa com uma prece. Então, convido a todos vocês nesse momento, diminuir os barulhos em volta, desligar a televisão, o rádio aqui, para a gente ficar concentradinho aqui na nossa oração, tá? Então, vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos mentores da Casa do Caminho, aos nossos mentores em particular. Vamos cumprimentando a todos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos também, nesse instante, rogar que eles nos auxiliem com o entendimento da lição da noite de hoje, que eles nos auxiliem na nossa melhora, que possamos colocar os aprendizados que estamos recebendo em prática nas nossas vidas. Pedimos também para a equipe espiritual desse trabalho, desse horário, estar presente junto de nós nos nossos lares, nos auxiliando também com o nosso tratamento espiritual. E assim, envolvidos em muito amor, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
E como é bom, né, turma, fazer uma prece. Nossa Senhora, a prece renova a alma da gente, né? Renova, refrigera o espírito. Então, a lição de hoje, oração e renovação, está na lição 21 do livro. Ah, eu escrevi aqui Fonte Viva, mas é errado, viu, pessoal? Ai, desculpa, agora fica aqui a corrigenda. É do livro Vinha de Luz. Ai, me perdoem, ó. O livro é Vinha de Luz, não é Fonte Viva como está escrito no slide, tá? É esse aqui, Vinha de Luz. Então vamos lá, a lição é 21, chama Esforço e Oração. A lição está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 6, né? Uma cartinha de Paulo, e ele fala: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Nessa carta ele está falando, na época tinha muitos conflitos, né, pessoal? Então ele estava justamente trazendo este ensinamento, né, para os hebreus da época, não para esse povo, né, que ainda estava, imagina, né, no meio de uma guerra, no meio de um monte de gente sofrendo, um monte de injustiça, a gente pegar essa lição do amor, da pacificação, não foi fácil não, né? E aí, em cima desse trecho dessa carta do Paulo aos Hebreus, o Emmanuel nos traz essa reflexão sobre a oração. E ele fala assim: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos, a súplica no remorso, traz-nos as bênçãos das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Então, quando a gente entra em oração, realmente é um momento de reflexão, é um momento da gente se autoconhecer e é um momento da gente nos abrir o nosso coração para que a gente receba do plano espiritual a ajuda necessária. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada de inesgotável misericórdia, né? Então, isso que ele está querendo dizer aqui? Que a gente nunca está abandonado, que todas as nossas orações são ouvidas, tá? Nem todas são atendidas, né, pessoal? Porque tem gente que exagera na dose. Ou, às vezes, nem essa questão de exagerar na dose, mas às vezes é uma questão de o plano espiritual entender que se nós formos atendidos naquela nossa súplica, será prejudicial a nós. Então, são tomadas outras providências diferentes daquela que a gente pediu. Mas mesmo assim, a gente entende que não estamos abandonados, né? Pelo contrário, se a gente não recebe aquilo que a gente pediu naquele momento, é porque existe esta preocupação do plano espiritual em nos atender de uma forma melhor. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Quando a gente se coloca em oração, a gente é invadido por aquela calma, por aquela paz, por aquela força que nos dá em continuar, né, pessoal? A oração é muito maravilhosa, né? Sempre que a gente termina aqui, a gente fala como é bom fazer uma prece. Não olvidemos, porém, que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Ou seja, né, pessoal, ele vai falar aqui também um pouquinho mais para frente sobre isso. Não é Deus que precisa da nossa oração, da nossa súplica, somos nós mesmos, né? A oração é aquela, sabe, quando a gente está bem ruinzinho, desanimado, ou com algum problema, ou em aflição, que a gente liga para aquele amigo que a gente gosta muito e que a gente recebe aquele alento. A oração é dessa forma. É como se a gente tivesse uma ligação para Deus e recebesse de Deus esse alívio, esse refrigério, né? Na essência, não é o Senhor quem necessita das nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida, não é? Toda vez que a gente repete uma oração, toda vez que cada dia a gente entra neste modo, né, de orar, a gente reflete, a gente agradece, a gente coloca na balança os pontos altos e os pontos baixos, né? Então, é muito importante que a gente faça essa ligação com Deus.
ela vai nos garantir aí que acertemos mais. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Eu tenho certeza que Jesus, da onde Ele está, Ele quer nos ver bem, né? Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Então, nesse momento da oração, o momento que a gente pede perdão por aquilo que a gente pisou na bola, e no momento da oração a gente se perdoa também. Se ofendestes alguém, corrige-te na devida reconciliação, né? Errar, a gente fala, errar é humano, e às vezes a gente dá aquela palavrinha torta, e o importante é a gente buscar reparar, né, aquele erro, aquele desacerto. Se te desviastes na senda reta, volta ao caminho direito, né? Todo mundo de vez em quando dá uma pisadinha na bola, mas o importante não é... É claro, a gente tenta não pisar, mas se a gente pisar, o importante é ter essa consciência do voltar. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abriga a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Então não adianta a gente, errou, vou ficar ali me martirizando, não tem mais jeito, já fiz errado e pronto. Não, pessoal, sempre há tempo da gente nos corrigir. Sempre há tempo, né? Principalmente se é um ato sincero, principalmente se é uma coisa que a gente já tomou consciência, né? Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos seus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina, no mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor, né? Essa passagem nos faz lembrar daquele momento em que a mulher ia ser apedrejada e que Jesus nos traz essa lição de refletirmos que todos nós temos os nossos erros, mas todos nós também temos os nossos acertos. E Jesus perdoa e diz a ela, vai, não peques mais. E é essa ação que Jesus espera de nós. Ele não espera que a gente não vai errar. Pelo contrário, a gente vai errar sim, porque o erro faz parte do aprendizado. Mas o que ele espera de nós é que nós não erremos mais, que a gente siga esse conselho dele, que a gente continue não errando mais, pelo menos não errando a mesma coisa, né, pessoal? Então, se a gente já cometeu aquele erro e já sabe que o caminho não é aquele, que a gente busque não trilhá-lo mais, né, que a gente busque ir por outro caminho. E aí, no slide anterior, encerrou a lição do Emmanuel, que nos faz sempre refletir sobre as duas coisas, né? A oração e a renovação. Então, a renovação, a gente se renova através da oração. E eu trouxe aqui esse texto, né, que eu tirei da internet, que é pelo espírito amigo do Pai Miltinho. Ele traz essa reflexão sobre a pressa e a prece. E toda vez que eu falo de oração, eu gosto de trazer essa reflexão, por quê? Porque a vida da gente é tão corrida e às vezes a gente não se permite a fazer uma oração. E o momento que a gente se permite a fazer uma oração, que a gente sossega o nosso coração, é o momento em que o plano espiritual conversa com a gente. É o momento que a gente abre o coração para receber, né? Então, se a gente está sempre com pressa e faz a prece com pressa, a gente acaba perdendo este momento, esse refrigério da alma, né? E aí a gente até se sente abandonado por Deus, mas a gente não está abandonado por Deus. É nós que não estamos dando o tempo necessário para receber este alento, né? Então, ele diz assim, ó, é um trechinho, tá, pessoal? Essa carta é grande, mas esse trechinho é muito impactante. Ele diz assim, ó, as pessoas querem que as suas vidas melhorem rapidamente. Fazem um esforço, ficam às vezes trabalhando muitas horas durante o dia, empenhando em construir uma boa vida, mas raramente estão felizes. Escravos do desejo, acabam se perdendo pela pressa que cada um vai vivendo, que se esquecem de fazer uma prece. A prece
estão ali se degladiando. Porque muitas vezes que se faz uma prece, é pela pressa que quer que as coisas na sua vida venham a acontecer. Isso é um dos maiores motivos dos erros de cada um, que acaba não absorvendo a essência da sua vida, que a sua vida precisa ter. É uma bela reflexão, né, pessoal? A gente vive mesmo correndo, às vezes a gente deixa para fazer uma prece naquele momento do maior cansaço, que a gente já não está aguentando mais nada, que a gente dorme, ou de manhã, vou fazer não sei o que primeiro, e aí a prece vai ficando de trás, e aí quando a gente deixa de fazer a prece, quando a gente deixa de levar o pensamento a Deus, a gente dá lugar para o desespero, para o desânimo, e para esse amontoado de coisa que a vida terrena acaba nos embrulhando, né? Então não vamos deixar a vida nos embrulhar. Vamos tirar 1 minuto que seja, gente, 1 minuto literalmente, 60 segundos, para conversarmos com Deus diariamente, para abrirmos o nosso coração, para ouvirmos as sugestões do plano espiritual que estão sempre do nosso lado. Não deixem a pressa engolir a prece. Para finalizar, a gente sempre vai pensar nessa escala. Deus está acima de nós estamos aqui no meio do homem, e junto com nós tudo está interligado, né? Então, o estudo, a oração e o esforço vai nos ligar com Deus. Então, o homem se liga com Deus através do estudo, da oração e do esforço em melhorar. Vocês muito pela oportunidade de estar aqui, de fazer esse estudo, de também refletir sobre a minha própria vida, sobre o meu conhecimento, sobre a oportunidade de estar aqui junto com o plano espiritual fazendo esse trabalho, viu? Agradeço muito de coração. Agora que a gente concluiu o estudo, eu convido todos vocês a fazermos as vibrações, o nosso tratamento espiritual, na sequência, e aí a gente encerra, tá bom? Então vamos nesse momento abrir os nossos corações em vibrações de muito amor, em vibrações de amor por todo o planeta Terra. Vamos vibrar amor e saúde a todos os enfermos do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar muito amor, resignação, entendimento, saúde aos idosos, às crianças e aos jovens, em especial por aqueles que estão em asilos, orfanatos, em casas de recuperação, ou que não têm um lar, encontram-se na rua. Que todos os moradores de rua recebam todo o nosso amor e o nosso afeto, para que eles consigam ter a força e passar por essa prova. Vamos vibrar por todas as casas de oração, por todos os trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar nesse momento muito amor, saúde, paz, prosperidade, força, fé, por todos os nomes colocados na live na noite de hoje. Que todos recebam de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade. Vamos vibrar também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos vibrar amor e reconciliação. Vamos vibrar também pelos nossos amigos queridos, pelos nossos familiares e por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, pedimos à equipe espiritual aqui presente nesse momento que nos envolva nos bálsamos salutares do plano espiritual, nos trazendo renovação para o espírito, nos trazendo realinhamento e reorganização dos nossos centros de força, que seja transmutada as nossas energias negativas e positivas, que recebamos também os fluidos de cura, de saúde, de alegria, de força, e que assim, recebendo esses bálsamos do plano espiritual, já vamos nos sentindo alívio das nossas dores, alívio do nosso coração, alívio das nossas tristezas e força para continuarmos a nossa jornada bendita. Rogamos também ao plano espiritual que coloque na nossa água o remédio que tivermos merecimento, que tivermos necessitados, que nesse momento a nossa água seja fluidificada. E assim agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores da Casa do Caminho que nos amparam, aos nossos mentores em particular que nunca nos abandonam. Vamos agradecendo,
Vamos agradecer a oportunidade de, através desse canal, refletirmos sobre o Evangelho e sobre as nossas atitudes. Rogamos também uma nova oportunidade na quinta-feira de darmos continuação aos estudos do livro Vinha de Luz. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e obrigada ao plano maior. Que assim seja. Obrigada, turma. Como é bom fazer uma prece, né? Eu tô meio congestionadinha aqui, com uma sinusitezinha atacada, então também me desculpem a voz aí de pato rouco, mas foi de coração, com muito amor, com muita emoção, que eu deixo aqui este estudo na noite de hoje. Muito obrigado. Até quinta-feira, turma. Um beijo. Deus abençoe sempre.